Pessoal, vocês todos receberam lá o nosso caso clínico durante a semana, que era para vocês lerem e responder as perguntas básicas que eu fiz ali, tá bom? Então eu vou ler para vocês. Nós temos um paciente de masculino, 60 anos de idade, com queixa de dor torácica ao esforço, que piorou nas últimas semanas. Ele tem dor torácica opressiva, após caminhadas curtas, e quando ele para, melhora. Opa, olha só, faz sentido? Ele tem 60 anos de idade, certo? Ele tem, parece que, história de hipertensão arterial, doença familiar coronariana. Então, a chance dele ter uma placa aterosclerótica é grande. A chance dele estar tendo um desequilíbrio dinâmico entre oferta e consumo durante a atividade fazendo angina também é muito grande, certo? Essa dor tem se tornado mais frequente e de início com menos esforço nas últimas 2 semanas. Hoje a dor apareceu em repouso, mas aliviou em 15 minutos. Tem história de hipertensão, tem histórico familiar de doença coronariana, certo? Estava com uma PA de 14/8, uma frequência cardíaca de 80, uma ausculta cardíaca estava rítmica, não tinha sopro, ausculta limpa, um ECG normal e uma troponina já normal. E aí? Qual é a queixa principal desse paciente? Responde aí no chat, vamos lá. Quero ver vocês responder. Qual é a queixa principal desse paciente? Não precisa nem falar, gente. É só responder. Vamos esperar. Qual é a queixa principal deste paciente? O Isaac respondeu dor torácica. A Milena, dor torácica. A Érica também dor torácica. Eu acrescentaria mais uma coisa. Queixa de dor torácica ao esforço. Então, a queixa principal dele, ele chegou falando, olha, eu tenho dor torácica ao esforço. Quando eu faço uma caminhada, tem dor. Quando eu paro, eu não tenho dor. Então, a queixa dele é dor torácica ao esforço. Essa queixa de dor torácica ao esforço tem uma história da doença atual. Qual é essa história? O que tem no nosso caso que eu consigo preencher aqui a história da doença atual? Voltamos. Coisas técnicas. E aí, qual é a história da doença atual? Vocês querem preencher também aí? Vamos lá. O que é a história da doença atual? Quer falar, Érica? Pode falar no microfone aí, viu, Érica? A história da doença atual. Ok, então a história da doença atual, né, como alguém já também escreveu no chat, ela está piorando nas últimas semanas, ela é opressiva após curtas caminhadas e ela alivia com repouso, ou seja, ela está piorando, ela é do padrão típico, ela melhora com repouso, mas tem se tornado mais frequente e com menos esforço nas 2 últimas semanas. E hoje ela já apareceu em repouso, mas que aliviou em 15 minutos. Certo? Tá claro isso? Ele tem história mórbida pregressa, tá fácil. História familiar e hipertensão. Qual o diagnóstico desse paciente? Considerando eletro normal, troponina normal e essa queixa principal, essa história da doença atual e essa história mórbida pregressa. Qual o diagnóstico? Angina instável. Ótimo, Ana. É isso que eu quero que vocês saibam. É angina instável. É o padrão do que eu falei para vocês na aula. Tem um desequilíbrio entre oferta e consumo. Tem um fator de risco para doença aterosclerótica, certo? Tem enzimas cardíacas normais.
tem um eletro normal. Não é que isso é uma síndrome coronariana aguda de alto risco. Será? E aí? Como que eu tenho que fazer o manejo inicial desse paciente? Eu já disse para vocês, o manejo inicial tem aqueles pontos importantes. Lembra? Estabilização clínica hemodinâmica. Sim. Controle da dor. Antiagregação e anticoagulação. Estratificação de risco para definir a terapia de intervenção. Baseado no time RISC. Qual que é o time RISC dele? Ó, vou até ajudar vocês, hein? Vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês. Tá ali, ó. Ninguém quer colocar o time RISC dele aí? Ana, Milena, Rafaela, Érica. Quantos pontos? Nossa. Nada? Nem um pontinho, será? Coloca no chat aí, gente. Ele tem mais de 65 anos de idade? Não. Ele tem doença arterial coronariana? Não sabemos. No caso, não está dizendo. Será que o médico perguntou? Ele tem sintomas anginosos graves? Tem. Ele usa aspirina? A princípio, não. Né? Tem alteração do segmento ST? Tem troponina positiva? Não. Então, se eu fosse baseado no que tem na história dele, ele tem 2 fatores de risco e não 3, e ele tem sintomas anginosos. Então, ele teria um pontinho só. Um ponto. E aí, vocês acham que ele é um paciente de baixo risco, considerando essa apresentação que eu falei para vocês? 60 anos, dor que vem piorando recentemente, dor que tem ao repouso, história familiar. E aí, pessoal? Aí vai a interpretação. Por exemplo, no nosso caso, nós não sabemos o peso. Nós podemos, por exemplo, se ele tivesse uma história de tabagismo que não tenha perguntado, já tem 2 pontos, né? A gente não sabe se ele usava S ou não. Então, se eu olhar só o que está escrito lá no nosso caso clínico, ele seria um paciente de baixo risco. Mas pelo padrão da dor, pela história familiar, pelo contexto de apresentação, nós temos que considerar esse paciente um paciente de pelo menos risco intermediário, porque eu não tenho nem um lipidograma para avaliar, certo? E eu estou no começo do atendimento. Ele pode daqui 3 horas, ainda no pronto-socorro, ter uma alteração dinâmica do segmento ST. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que os scores estão aqui para ser utilizados, é importante. Eles são dinâmicos e eles devem ser reavaliados, que foi a pergunta que vocês me fizeram. Eu preciso reavaliar isso com mais frequência no atendimento desses pacientes.
O manejo inicial desse paciente é o quê? Nós já comentamos. E aí, o que seria o prognóstico? Ele tem um prognóstico bom, porque ele está no risco intermediário. E como vocês fariam a prescrição desse paciente, gente? Aí eu preciso que vocês escrevam a prescrição desse paciente na sala de urgência e emergência. Vocês estão aí para fazer a prescrição. A enfermeira pediu para vocês, doutor, faz a prescrição dele para nós? E aí? Vamos lá? Vou esperar vocês prescreverem aí. Aqui é hora de errar, é hora da gente discutir, né? Que a gente não vai poder errar é lá no atendimento de urgência e emergência. Vamos, Milena, faz a prescrição dela aí, Milena. Isaac, faz uma prescriçãozinha aí. Escreve tudo e depois manda de uma única vez. Vamos lá. Faz uma prescrição. Tô esperando, hein, gente? Ana Beatriz já começou lá. Rafaela mandou. Rafaela mandou. Rafaela mandou. Oxigênio, morfina, nitrato, beta-bloqueador. E a dose? Não tem dose, gente? E aí? A enfermeira não faz sem dose e sem via de administração. Oxigênio também tem dose. Primeiro item da nossa prescrição é jejum. Apagador para mim. É jejum. Por quê? Como esse paciente vai evoluir? Nós sabemos como ele vai evoluir? Então eu não sei como vai ser a evolução dele. Ele pode evoluir de forma desfavorável, então eu vou deixar ele em jejum. Certo? Depois eu vou fazer o quê? Nós já vimos que ele tem eletro, ele já tem exames. AS, 300 mg via oral agora. Sim? Eu vou fazer o eletro normal. Então, provavelmente não tem infarto de parede inferior de ventrículo. Ele persiste com dor. Eu vou fazer medicamento para dor. Certo? Olha lá. Alguém já mandou alguma coisa aqui, ó. Que bonitinho, hein? Vamos ver. Ó a Milena, Milena, esse aí tá muito bonito, hein, Milena? Adorei. Oxigênio se tiver... Vou até colocar aqui, ó. Antes, vou colocar aqui, ó. Oxigênio. Milena mandou uma prescrição bonita aqui, ó. Oxigênio, 3 litros por minuto, se saturação menor que 90. Às vezes fala 92. Prescreveu ali nitroglicerina sublingual, né? Ou isordil intravenosa, certo? Vou monitorizar o meu doente. Perfeito. Vou colocar aqui isordil 5 mg sublingual, Sidor, por exemplo. O que mais? Aspirina nós já colocamos. Falei com a hemodinâmica e ainda vai demorar um pouco para chegar. Não tem vaga agora no SAMU. Vou dar, que é o que eu tenho aqui no pronto-socorro, clopidogrel, 300 mg
VO agora. Certo ou não? Ah, e tem peso ele? Ah, não tem peso. Tem 100 quilos, gente. Olha lá, entrou obesidade. Vou dar anticoagulação. Tem 100 quilos. Então, dose máxima, enoxaparina, 100 miligramas, subcutâneo, de 12 em 12 horas. E coloca, inclusive, uma agora, porque senão vai ficar só para depois. Vou dar estatina. Posso dar uma estatina mais moderna, a atorvastatina? Posso. Mas vamos colocar aqui então, basicamente essa é uma prescrição inicial de 6 itens. Está muito bem prescrito, né? Posso até colocar um beta-bloqueador, caso necessite, né? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Eu preciso saber conduzir uma síndrome coronariana aguda, uma angina instável. E eu, como pronto-socorro, com uma prescrição aqui de 6 a 7 itens, inicialmente com um diagnóstico de angina instável, é o que o meu doente precisa. É claro que não vai ficar lá esse doente, ele vai ser transferido para um hospital que tem referência para isso. Certo? Perguntas? Dúvidas? Nenhuma? Então, só para a gente finalizar, gente, esse vai ser o nosso modelo. O caso clínico, o Journal Club. Vocês têm lá o grupo agora para ficar mais à vontade de mandar pergunta para eu responder, tanto do artigo quanto do caso clínico, ou de outras atividades que vocês possam estar fazendo. Ah, tô lá num tutorial, tô com uma dúvida, a Érica está preparando um tutorial, a secretária do 3º ano, a Milena já está se formando, vai lá para dar um plantão, só não me manda 3 da manhã, tá bom? Que esse horário eu tô dormindo. Mas manda, esse é o objetivo, para a gente juntos ajudar vocês também nessa formação de vocês. Então, nós temos uma trilha de conhecimento que envolve esses 15 assuntos, mas não quer dizer que a gente não está disponível lá para falar com vocês e tirar essas dúvidas. Sempre nesse modelo, um Journal Club, um caso clínico e uma aula teórica, e finalizando a trilha da primeira grande síndromes, um encontro presencial. E a disponibilidade para, junto com vocês, estar vendo outras dúvidas que possa ter relacionado à urgência e emergência ou outras dúvidas. Pode ser que seja uma dúvida em relação à ginecologia, obstetrícia. Se eu souber responder, eu vou responder. Se não souber, eu vou procurar e a gente vai conduzindo junto. Certo, gente? Alguma dúvida? Não, nós vamos encerrando por aqui nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. Mande o feedback lá no grupo, manda o feedback aí para os meninos, para o Leandro, que está nos ajudando. E a gente vai falando. Certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, até terça que vem. Essa semana a gente já manda o Journal Club e o caso clínico.